Pessoal, vamos voltar? Pessoal, vamos voltar? Deixa eu de novo compartilhar, né? Ok. Vamos lá. Então, agora a gente vai começar a anatomia da orelha. Deixa eu pôr aqui a apresentação de slides. Pronto. Todo mundo vendo a orelha? Tá tranquilo aí? Sim, Estael. Então, vamos lá. A orelha, ela é um outro órgão do sentido e ela vai estar relacionada com dois sentidos. O sentido da audição, que é o que nós vamos dar ênfase aqui, e o sentido do equilíbrio. Quando a gente vê o olho, eu falei que o olho ele estava relacionado com 4 pares de nervos cranianos, né? Um nervo sensitivo, que era o nervo óptico, que é o segundo par de nervo craniano. Então, é ele que vai levar as informações visuais para o sistema nervoso. E 3 pares de nervos cranianos motores, que são os nervos responsáveis pela inervação dos músculos dos olhos, tanto os músculos extrínsecos quanto os músculos intrínsecos. E esses nervos, então, são o terceiro, que é o oculomotor, o quarto, que é o troclear, e o sexto, que é o abducente. Já a orelha, mais especificamente para a realização da função da orelha, que é a função de audição e equilíbrio, nós temos apenas um nervo craniano relacionado com a orelha, que é o 8º par de nervo craniano, que a gente chama de nervo vestíbulo coclear. A porção vestibular desse nervo está relacionado com o equilíbrio e a porção coclear desse nervo vai estar relacionada com a audição. Então, só um par de nervo craniano é importante para a função da orelha, tá? Bom, então vamos ver. Estael, Oi. você tá passando o slide? Não passei. Ah, tá. Teve um susto. Agora que eu vou passar. No olho, a gente viu que o olho tem 3 túnicas circulares, né? A fibrosa, que é a externa, a vascular, que é a média, e a retina, que é a interna. A orelha, ela segue mais ou menos esse padrão. Claro que não são... Opa, passou 2. Claro que não são fibras circulares, né? Não são túnicas circulares, mas ela também é dividida em 3 partes. Então, olhem bem, ó, vou mostrar aqui nesse desenho uma função, as 3 partes da orelha. Então, ó, isso aqui corresponde ao que a gente chama de orelha externa. Então, toda essa região aqui, ó, orelha externa. Essa pequena cavidade aqui é a orelha média. E toda a região posterior aqui é a orelha interna. A orelha externa, ela tem a função de captar as vibrações sonoras e conduzir essas vibrações sonoras para dentro da orelha. Então, essa é a função geral da orelha externa: captar as vibrações sonoras e conduzi-las para dentro da orelha. A orelha média, que é essa cavidade aqui, ó, ela tem a função de amplificar essas vibrações sonoras e conduzir essas vibrações para a orelha interna. E a orelha interna
ela apresenta dentro dela os receptores da audição e do equilíbrio. Então, ela vai ser responsável em armazenar esses receptores de equilíbrio e de audição. Então, essas são funções gerais da orelha. Na região da orelha interna que a gente observa a origem do nervo craniano, que é o 8º par de nervo craniano. Então, esse nervo craniano, olha, ele começa dentro da orelha e ele vai levar informações auditivas e de equilíbrio para o sistema nervoso central. Então, isso aqui está representando o nervo vestíbulo coclear, que é o 8º par de nervo craniano. Como ele é um nervo sensitivo, ele sai da orelha e entra no sistema nervoso, igual foi o óptico. Ele saiu do olho e entrou no sistema nervoso. Já os nervos motores, que aqui na orelha não tem, mas os nervos motores, eles saem do sistema nervoso e entram no caso, olho, entraram no olho, ok? A orelha não tem nervo motor, então é o único nervo dela, é o nervo vestíbulo coclear. E aqui a gente está vendo, ó, ele tem uma porção coclear que sai da cóclea e ele tem uma porção vestibular, que são essas duas aqui, ó, que vão sair do vestíbulo, como a gente vai ver essas regiões daqui a pouquinho. Por isso que o nervo chama vestíbulo coclear, tá bem? Bom, nós vamos estudar separado cada uma dessas partes da orelha. A orelha externa, que é essa estrutura que nós estamos vendo aqui, ó, ela é composta de duas regiões, da orelha, propriamente dita, e do meato acústico externo, que é esse canal aqui, ó. A orelha, ela já foi chamada de pavilhão auricular, mas agora é só orelha, ok? Essa orelha, ela é uma dobra cartilaginosa, na verdade semicartilaginosa, que está junto do osso temporal. O osso temporal é esse osso lateral aqui do crânio. Então, a orelha é uma prega semicartilaginosa junto do osso temporal e que é recoberta por pele. Então, aqui eu estou vendo a cartilagem que constitui essa orelha, o tecido adiposo e a pele, que vão constituir a estrutura da orelha. Então, eu vou agora tirar essa orelha aqui do osso temporal e vamos isolar essa orelha. Então, a gente observa que a orelha, ela tem a forma de uma concha. Então, essa concha, ó, ela vai captar as ondas sonoras e vai conduzir essas ondas sonoras para o meato acústico externo. E toda a arquitetura da orelha, ela tem acidentes anatômicos. Então, ela tem dobras. Eu tenho dobras cutâneas na orelha. Essa dobra mais externa da orelha, que contorna toda a orelha, ó, ela é chamada de hélice. Hélice da orelha. Essa dobra menor e mais interna da orelha é a antihélice. E a gente observa que essa antihélice, ela se divide em um ramo inferior e um ramo superior. Faz parte da antihélice. Toda essa região aqui, ó, todo esse espaço que está entre a hélice e a antihélice, eu chamo de fossa escafoide. É a depressão, é o espaço entre a hélice e a antihélice. Então, é fossa escafoide. Essa depressão entre os dois ramos da antihélice é a fossa triangular. E essa depressão que fica medial à antihélice, essa região aqui,
é chamada de concha, ok? Então, são as 3 depressões da orelha: fossa escafoide, fossa triangular e concha. Bom, eu falei que a orelha ela tem um esqueleto de cartilagem incompleto. Por quê? Porque a cartilagem ela está presente só na região da hélice e da antihélice. Essa borda inferior da orelha aqui, que eu chamo de lóbulo da orelha, não tem cartilagem. Aqui eu vou ter só a pele e o tecido adiposo. Não tenho cartilagem nessa região. Então, ele é chamado lóbulo da orelha. E ainda, como projeção da cartilagem, eu vou ter aqui, ó, o trago e o antitrago. São 2 projeções cartilaginosas também que vão delimitar o início do meato acústico externo. Então, eu tenho o trago e o antitrago, ok? Bom, a função da orelha externa, né, da orelha especificamente, é captar as ondas sonoras e conduzir essas ondas para um meato acústico externo. Esse meato, a gente está vendo, eu vou voltar na primeira figura, esse meato, ele é um canalzinho de aproximadamente 2,5 milímetros. E esse canalzinho, a mesma pele que recobre a orelha, entra pelo meato e recobre o meato também. E nessa região aqui, essa pele ela tem grande quantidade de glândulas sebáceas e de glândulas ceruminosas, que são glândulas cuja secreção, a mistura dessas 2 secreções, vão constituir o cerume ou a cera do ouvido. Qual que é a função desse cerume? Esse cerume, primeiro, ele vai impedir a entrada de partículas estranhas, de organismos estranhos dentro do meato acústico externo. E, além disso, como ele tem glândula sebácea, ele secreta um sebinho, e esse sebinho, ele protege a pele do meato acústico externo, que é uma pele muito fininha. Então, essa proteção é garantir a lubrificação dessa pele para que ela mantenha-se hidratada. Muitas vezes, esse cerume, ele compacta dentro desse meato acústico externo. Só que durante o banho, o calor, o vapor de água, umedece esse cerume e ele é facilmente retirado da orelha. Só que tem pessoas que produzem uma quantidade maior de cera e, infelizmente, essas mesmas pessoas acham que para limpar a orelha, a gente tem que passar o cotonete na orelha. Pode até passar sim o cotonete, você vai só limpar esse início do meato acústico externo. Mas quando o que acontece é que a maioria das pessoas, quando utiliza o cotonete, ela introduz esse cotonete dentro desse meato. O que vai acontecer aqui? Ele vai empurrando essa cera que está presente ao longo de todo o meato para junto dessa membrana conjuntiva aqui, que a gente chama de tímpano ou membrana timpânica. E aí, essa cera, ela vai compactando presa nesse tímpano. O que acontece quando ocorre essa compactação da cera nesse meato? Nesse tímpano. Esse tímpano, ele vai perder a elasticidade dele, dificultando a condução das ondas sonoras. Ai, gente, deixa eu fechar a janela aqui, porque tá passando um carro de anúncio aqui. Desculpa, viu, gente? Só para aliviar um pouco o barulho. Então, essa compactação da cera no tímpano dificulta a movimentação desse tímpano, que é importante para conduzir a onda sonora para a próxima parte da orelha, que é a orelha média. Então, é aconselhável essas pessoas que têm uma produção maior de cera
e que essa cera forma uma rolha ceruminosa, um tampão ceruminoso desse meato, fazerem a lavagem desse meato. Essa lavagem, ela tem que ser feita no otorrino. Normalmente, ele joga com um jato de grande pressão um soro aquecido aí nesse meato, e esse soro aquecido, quando ele bate na membrana timpânica, ele ajuda a dissolver essa cera e também a liberar essa cera que é aspirada desse meato, tá? Então, isso que é a lavagem do meato acústico externo ou conduto auditivo externo, ok? A gente observa também que esse meato acústico, olha, é um canal alongado e que ele tem uma estrutura cartilaginosa e ele tem uma estrutura óssea. Então, a parte mais externa do meato é uma estrutura cartilaginosa. A mesma cartilagem que constituiu o esqueleto da orelha continua no esqueleto do meato acústico externo. Mas a parte mais medial, mais interna do canal, ela é óssea, porque ela vai atravessar um osso do crânio, que é o osso temporal. Então, o esqueleto do meato acústico é osteocartilaginoso. Ele é constituído de cartilagem elástica, que é a mesma cartilagem da orelha, e de tecido ósseo, que é o osso temporal. Ok? Então, a orelha captou a onda sonora, conduziu a onda sonora para o meato acústico externo, e aí essa onda sonora vai bater nessa membrana conjuntiva. Essa membrana conjuntiva é o tímpano. E a gente observa aqui nessa figura, olha, que esse tímpano, a superfície externa do tímpano, ela é côncava, enquanto que a superfície interna do tímpano, ela é convexa. E no centro dessa superfície, eu tenho uma depressão que é chamado de umbigo da membrana timpânica, porque é a parte da membrana onde vai haver a fixação de um dos ossos da orelha média, que é o martelo. Então, aqui é chamado de umbigo da membrana timpânica, corresponde à parte central da membrana, ok? Essa membrana, ela é muito elástica e quando a onda sonora bate nela, essa membrana amplifica, ela vibra e transmite essa onda sonora para dentro da orelha média, ok? Então, nessa figura aqui, ó, eu estou mostrando a parte cartilaginosa do meato e aqui a parte óssea do meato. E essa membrana timpânica que marca a transição de orelha externa para orelha média. Então, a membrana, gente, ela é tanto parte integrante da orelha externa quanto da orelha média. Então, ela está na transição, ela é o limite entre as duas orelhas, ok? Bom, então a onda sonora chegou no meato, bate na membrana timpânica, essa membrana, como ela é elástica, ela vai vibrar. E ela, nessa vibração, ela vai conduzir a onda sonora para dentro da orelha média. Por quê? Porque na orelha média nós temos os 3 menores ossos do nosso corpo, que são chamados de ossículos da audição, que são o martelo, a bigorna e o estribo. O martelo, ele está preso no umbigo da membrana timpânica. Então, quando a membrana vibrar, como o martelo está fixado nela, ele vai vibrar também. E aí ele vai transmitir essa vibração para os demais ossículos da orelha, aumentando a amplitude dessa onda sonora. E a função, então, da orelha média é aumentar a amplitude da onda sonora e transmitir essa onda para a orelha interna, que aqui nessa figura não está representada, ok? Bom, então vamos para a orelha média.
Membrana timpânica, né? Ó, falei que a parte externa da membrana é côncava e a parte interna da membrana é convexa. A orelha média, na verdade, ela é uma cavidade dentro do osso temporal cheia de ar. E essa cavidade timpânica, ela vai alojar os 3 ossículos da audição, que são martelo, bigorna e estribo. E os 2 menores músculos do nosso corpo, o músculo tensor do tímpano e o músculo estapédio. Vamos ver esses músculos aqui. Ó, martelo, bigorna e estribo, eles estão unidos através de uma articulação, que é uma articulação sinovial. Toda a articulação sinovial, entre as 2 superfícies que estão articulando, elas têm uma cavidade, e essa cavidade tem o líquido sinovial. E isso aqui é abraçado pela membrana sinovial e pela cápsula articular, ok? Nesse caso, eu tirei a cápsula articular aqui, ó, para a gente ver a cavidade articular. Então, a articulação entre o martelo e a bigorna, e entre a bigorna e o estribo, são articulações do tipo sinovial, que é a articulação que permite maior movimento, maior amplitude de movimento. Por isso que essa parte da orelha é responsável pela amplificação dessas ondas sonoras, devido à movimentação desses ossos. Mas a gente observa também, ó, que tanto o martelo quanto a bigorna, eles estão fixados na parede da cavidade timpânica através de ligamentos. Então, esses ligamentos fixam esses ossos à parede da cavidade timpânica. O martelo, ele tem um cabo e uma cabeça. Então, o cabo do martelo que se prende no umbigo da membrana timpânica, enquanto que a cabeça do martelo se articula com a cabeça da bigorna. Essa é uma articulação. Agora, a bigorna se articula com o estribo. E eu não falei que uma das funções da orelha média é transmitir essa onda para a orelha interna? Como que elas fazem isso? Porque esse estribo, ele encaixa numa abertura da orelha interna, que eu vou mostrar numa outra figura. Ele se encaixa nessa abertura da orelha interna, que é chamada de janela vestibular ou janela oval. É onde a base do estribo encaixa na orelha interna, transmitindo a onda para essa orelha interna. Essa cavidade timpânica, ela tem uma característica muito importante. No contorno anterior da cavidade timpânica, existe uma abertura que comunica a tuba auditiva com a orelha média. E essa tuba auditiva, ela é um tubo alongado que vai da orelha média até a nasofaringe. Quando a gente estudou sistema respiratório, eu falei que na nasofaringe tem uma abertura que chama ósteo faríngeo da tuba auditiva. Esse ósteo faríngeo, ele é a extremidade mais medial da tuba auditiva, sai da faringe e leva essa tuba até a orelha média. Qual que é a importância dessa comunicação? Igualar as pressões dentro da cavidade timpânica. Falei que aqui tem ar. Então, a pressão dentro dessa cavidade timpânica, ela tem que ser igual à pressão atmosférica, para que o tímpano possa funcionar normalmente. Se eu tenho uma pressão dentro da cavidade timpânica maior do que a pressão atmosférica, o que essa pressão vai fazer? Ela vai empurrar o tímpano para fora e vai deixar esse tímpano mais tensionado.
dificultando a passagem, a transmissão dessa onda sonora. Aí a pessoa sente dor no ouvido, sente zumbido, devido ao aumento da pressão aqui dentro. Então, o que vai acontecer? Normalmente, essa tuba auditiva está fechada, as aberturas da tuba auditiva estão fechadas. Quando eu tenho um aumento de pressão aí dentro dessa cavidade timpânica, a tuba abre, e ela abre e o ar passa da orelha média para a nasofaringe e da nasofaringe para o meio externo. E aí iguala essas pressões, ok? Então, essa aqui é uma relação importante da orelha média com a tuba auditiva. Então, essa tuba está localizada na parede anterior da orelha média e comunica a orelha média com a nasofaringe, igualando as pressões dentro e fora da cavidade timpânica. Agora, eu falei que aqui dentro nós temos dois menores músculos. Eu tenho o músculo tensor do tímpano e o músculo estapédio. O músculo tensor do tímpano, olha, ele contorna a margem superior da tuba auditiva, então ele passa sobre a tuba auditiva e ele se fixa no cabo do martelo. Quando esse músculo tensor do tímpano contrai, ele tensiona essa membrana timpânica, diminuindo a condução dessa onda sonora para dentro da cavidade timpânica. E o outro músculo, que é o músculo estapédio, ó, ele está fixado lá no estribo, ele vai fixar lá no estribo e na parede da cavidade timpânica. Quando esse músculo contrai, ele puxa o estribo para dentro da cavidade timpânica para também diminuir a condução da onda para dentro da orelha interna. Por que que esses músculos são importantes? Porque eles vão proteger as células sensoriais, os receptores que estão dentro da orelha interna de estímulos excessivos. Então, barulhos muito altos, sons muito altos, eles são bloqueados na orelha média através da contração desses dois músculos, que aumentando a tensão do tímpano e puxando o estribo para dentro da cavidade timpânica, eles vão diminuir a condução dessa onda que vai sensibilizar essas células sensoriais dentro da orelha interna. Então, a função desses dois músculos é proteção dos receptores localizados dentro da orelha interna contra sons muito altos. Por isso, gente, quando vocês usam aquele fone de ouvido ele é muito perigoso para essas células que estão dentro da orelha interna, porque eles podem comprometer, eles podem matar essas células receptoras dentro dessa orelha interna, e aí vai ter uma dificuldade da condução da onda para chegar até o sistema nervoso. Então, na hora que vocês colocarem o fone de ouvido, o fone ele tem que conduzir um impulso com o som baixo. E muitas vezes, observem para vocês verem, muitas vezes quando a gente coloca o fone, eu escuto a pessoa que está usando o fone, eu consigo escutar o que ela está usando, porque o som é muito alto. Então, esse som tem que ser mais baixo para evitar o comprometimento desses receptores na orelha interna. Então, esses dois músculos, tensor do tímpano, que ele é mais alongado, acompanha a borda superior da tuba auditiva e chega dentro da cavidade timpânica, e o músculo estapédio, que só fica dentro da cavidade timpânica. Ó. Então, eles vão controlar a condução de sons altos para o interior da orelha interna. Ok? Então, estes são os dois músculos presentes na orelha média. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou tirar esses ossículos de dentro da orelha média. Isso aqui é uma foto real dos ossículos da orelha média. Se eu juntar esses 3 ossículos no meu dedo mínimo, eles ocupam a região aqui, ó, da falange distal do dedo mínimo, de tão pequenininho que eles são.
Então, esses ossículos são aqui, ó, o martelo, a bigorna e o estribo. E observem aqui, olha, que o estribo é o que vai ligar a orelha média à orelha interna. E o que liga a parte do estribo que encaixa na orelha interna é a base dele, ó. Como a base dele tem o formato ovalado, a abertura na orelha interna é chamada de janela oval ou janela do vestíbulo, porque ela está na parte da orelha interna que chama vestíbulo. Então, por isso o nome de janela oval ou janela vestibular, ok? Bom, aí vem a orelha interna. Eu vou aproveitar essa figura aqui para mostrar uma outra coisa aqui para vocês, ó. Orelha externa, com a orelha e o meato acústico externo. Membrana timpânica, aqui a cavidade timpânica com os 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo. Isso aqui é a tuba auditiva. Então, essa tuba auditiva, ó, ela está chegando na parede anterior da cavidade timpânica. Nessa figura não estão representados os músculos. Agora, isso aqui, ó, essa parte que eu estou passando o laser aqui, ó, isso aqui é uma elevação do osso temporal que eu chamo de rochedo temporal. Então, a orelha interna, ela está dentro do rochedo temporal, ok? E essa estrutura que nós estamos vendo aqui é a orelha interna. Olha como que o estribo encaixa na orelha interna. Se eu tirasse o estribo daqui, eu ia identificar nessa região a janela oval ou janela vestibular, ok? Essa orelha interna, ela tem o contorno todo irregular. Por isso que essa orelha interna é conhecida como labirinto. Então, você tem o labirinto ósseo e o labirinto membranoso. O labirinto membranoso está dentro do labirinto ósseo. Então, imagina assim, ó, eu vou pegar um tubo de PVC, o tubo de PVC seria o labirinto ósseo, e dentro do tubo de PVC eu vou colocar, sabe aqueles balões compridos dentro, que a gente, balão mesmo de festa, só que eles são alongados? Eu vou encher esse balão e vou colocar ele dentro do tubo de PVC. Então, o balão seria o labirinto membranoso, a parte interna do labirinto. Então, olha aqui, ó, é isso que está representado aqui. Essa casquinha, sei lá que cor que é essa, cinza, bege, sei lá. Essa casquinha aqui, ó, é o labirinto ósseo. E dentro do labirinto ósseo, esse azulzinho que está correndo dentro do labirinto ósseo é o labirinto membranoso. E a gente observa aqui que entre o labirinto ósseo, que entre o labirinto ósseo e o labirinto membranoso tem um espaço, ó. E dentro do labirinto membranoso tem outro espaço. Esses espaços são preenchidos por líquidos. Então, eu vou ter aqui o líquido que eu chamo de perilinfa, é o líquido que fica entre o labirinto ósseo e o labirinto membranoso. Então, essa setinha aqui está mostrando, ó, a direção da perilinfa, como que ela corre dentro do labirinto membranoso, do espaço entre o labirinto ósseo e o labirinto membranoso. Mas aqui dentro do labirinto membranoso, que seria o nosso balãozinho cheio de ar, né? Aqui dentro dele tem um outro líquido, que a gente chama de endolinfa. Então, olha bem, quando o estribo encaixa na janela oval, ele vai balançar a perilinfa. E esse estímulo da perilinfa, olha, vai ser conduzido por todo o labirinto ósseo. O que acontece? Essa perilinfa movimentando balança o labirinto membranoso. Esse labirinto membranoso movimentando balança a endolinfa que está correndo dentro dele.
E daí? É dentro do labirinto membranoso que nós temos os receptores do equilíbrio e da audição. Então, quando a endolinfa movimentar, ela vai estimular esses receptores e aí as vibrações sonoras passam a ser agora um impulso nervoso que vai levar o estímulo até o cérebro e lá vai ser interpretado, ok? Então aqui eu estou vendo a condução desse impulso. Então, ó, a vibração sonora passou da orelha externa para a orelha média, da orelha média para a orelha interna. Essa vibração vai movimentar a perilinfa, que movimenta o labirinto membranoso, que movimenta a endolinfa que está dentro dele. Essa endolinfa movimentando estimula as células sensoriais do equilíbrio e da audição, convertendo um impulso sonoro em um impulso nervoso. Um impulso de onda sonora em um impulso em estímulo elétrico. Ok? Bom, para nós entendermos melhor o labirinto, eu vou agora então aumentar essa região do labirinto. Então vamos lá, que é aqui, ó. Aqui eu estou mostrando o labirinto ósseo. Esse labirinto ósseo, ele é dividido em 3 partes. A parte central do labirinto ósseo é chamado de vestíbulo. É essa parte central aqui, ó. Ela é mais globosa. Então, ela é o vestíbulo. Superiormente, posteriormente ao vestíbulo, nós vamos ter 3 canais semicirculares. Eu tenho o canal semicircular anterior, o canal semicircular posterior e o canal semicircular lateral. Então, essa é uma outra parte do labirinto ósseo. Essa parte fica acima e atrás do vestíbulo. E a parte que fica anterior ao vestíbulo é essa região que parece um caracol, ó, que é chamado de cóclea. Então, essas são as 3 partes do labirinto ósseo. Parte central, o vestíbulo, superior e posterior ao vestíbulo, os canais semicirculares, e anterior ao vestíbulo, a cóclea. No vestíbulo, nós vamos identificar 2 aberturas. Essa abertura aqui, olha, é chamada de janela oval ou janela vestibular. E nessa janela oval encaixa a base do estribo, para que a onda possa ser conduzida para dentro da orelha interna. Então, essa é a janela oval ou janela vestibular. Abaixo da janela oval, eu tenho uma outra abertura. Essa abertura aqui, ela é chamada de janela redonda ou janela coclear, porque ela está próxima da cóclea. Então, janela oval ou janela coclear. Essa janela, ela é fechada por uma membrana conjuntiva, que é uma membrana timpânica acessória. Olha o que acontece aí. Por que tem essa membrana timpânica acessória aí? Quando o estribo está movimentando, olha para minha mão aí, por favor. Olha aqui, ó. Isso aqui é a janela oval. O estribo encaixa nessa janela oval. Só que ele fica batendo nessa janela oval. Então, o estímulo ele é conduzido constantemente para dentro da orelha interna. E aí, a pressão ali dentro da orelha interna, ela vai aumentando. Então, essa membrana timpânica aqui, ó, ela também vibra de acordo com a condução desse estímulo para aliviar a tensão dentro da orelha. Por isso que ela é chamada de membrana timpânica acessória. Ela vai aliviar essa tensão dentro da orelha interna para que a condução do estímulo seja adequada, ok?
Então, as duas janelas, a janela oval e a janela redonda, são aberturas localizadas na porção central da orelha, do labirinto ósseo, que é a região do vestíbulo, ok? Dessas três partes, os canais semicirculares e o vestíbulo estão relacionados com a função de equilíbrio, e a cóclea, que está relacionada com a função de audição. Na verdade, não é a cóclea, é a parte membranosa que está dentro da cóclea, que é o ducto coclear. E não são os canais semicirculares e o vestíbulo que estão relacionados com equilíbrio. É a parte membranosa dentro dessas regiões, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bem? Então, ainda nessa figura, do lado de cá, olha, eu fiz um corte frontal no labirinto ósseo. Então, a gente vai ver que esse labirinto ósseo, ele é escavação no osso temporal, e aqui dentro dessa escavação, ó, que vai correr o labirinto membranoso. Então, entre o labirinto ósseo e o labirinto membranoso, tem um espaço onde tem a perilinfa. E dentro do labirinto membranoso vai ter um espaço onde tem a endolinfa. Então, isso aqui são os três canais semicirculares, o anterior, o posterior e o lateral. O lateral é o que tem uma posição mais horizontalizada. Isso aqui é a região do vestíbulo. Só estou vendo aqui a janela redonda, a janela oval, ela saiu no corte frontal, né? Eu não peguei ela aqui. E aqui eu estou vendo a cóclea e dentro da cóclea o espaço que vai alojar o labirinto membranoso. Então, normalmente a cóclea, ela tem em torno de 2,5 voltas através de um eixo central. Normalmente é esse a forma da cóclea. 2 voltas, é como se fosse um parafuso. Sabe aquele parafuso que é todo cheio de ondinha em torno dele? A cóclea é esse parafusinho. Então, ela tem o eixo central e as voltinhas em torno desse eixo central que dá esse aspecto de caracol à cóclea. Cóclea significa caracol, tá? Bom, voltando aqui, mais uma vez, a gente vai representar aqui as três partes dos labirintos. Então, ó, esse clarinho por fora é o labirinto ósseo. O azulzinho dentro do labirinto ósseo é o labirinto membranoso. As três partes do labirinto ósseo, os canais semicirculares, o vestíbulo e a cóclea. Agora, vocês viram que os canais semicirculares, perto do vestíbulo, eles são mais dilatados? Ó. Isso aqui chama ampola dos canais semicirculares. Então, é a parte onde os canais semicirculares se juntam ao vestíbulo. Então, aqui é chamado de ampola dos canais semicirculares. Então, vamos lá para aquela figura. Isso aqui seria uma ampola do canal semicircular. Aqui outra, ó. E aqui outra, ok? Dentro dos canais semicirculares, correm o balão, ó, que é o labirinto membranoso. Aqui ele é chamado de ducto semicircular. Então, o canal é o labirinto ósseo e o ducto semicircular é o labirinto membranoso. Como o canal dilata, o ducto também dilata, formando também a ampola do ducto semicircular. E essa estrutura dentro da ampola, que estão representados aqui, estão representando os receptores do equilíbrio. Esses receptores são chamadas de cristas ampulares. E qual que é a informação que
sensibiliza essas cristas ampulares? São informações de posição da cabeça. Então, eles indicam movimentos rotacionais da cabeça. E essas informações vão chegar até o cérebro para que a gente consiga manter a postura e o equilíbrio do nosso corpo. Então, essas cristas ampulares estão presentes nas ampolas dos ductos semicirculares e correspondem aos receptores que levam para o cérebro as informações rotacionais da cabeça. Ok? Bom, no vestíbulo, que é a parte central aqui do vestíbulo, nós vamos ter duas dilatações. Uma dilatação perto dos canais semicirculares, das ampolas, né, das ampolas dos ductos semicirculares, que eu chamo de utrículo, e uma porção perto da cóclea, que eu chamo de sáculo. São as duas dilatações do labirinto membranoso na região do vestíbulo. Então, é utrículo, próximo das ampolas dos ductos semicirculares, e o sáculo, próximo do ducto coclear, que é essa parte aqui, ó, dentro da cóclea. Nessas duas regiões, eu também tenho células sensoriais. Células sensoriais relacionadas com o equilíbrio também. Só que essas células sensoriais, elas levam para o sistema nervoso informações de aceleração de gravidade. Então, de gravidade, tá? Elas vão informar a aceleração de gravidade para o nosso sistema nervoso. Também para manter a postura e o equilíbrio. E a última parte do labirinto membranoso é a parte que está dentro da cóclea. Essa parte ela é chamada de ducto coclear. E é dentro desse ducto coclear que nós temos os receptores da audição, que é chamado de órgão espiral. Eles estão dentro do ducto coclear. Então, entenderam aqui? Olha, se eu perguntar assim para vocês, ó, quais são as partes do labirinto ósseo? Eu vou ter canais semicirculares, vestíbulo e cóclea. Agora, quais são as partes do labirinto membranoso? Como é que chama o labirinto membranoso que está dentro dos canais semicirculares? Ductos semicirculares. Como que chama o labirinto membranoso que está dentro do vestíbulo? Utrículo e sáculo. E como que chama o labirinto membranoso que está dentro da cóclea? Ducto coclear. Onde que nós temos os receptores relacionados com o equilíbrio? Na ampola dos ductos semicirculares, e esses receptores aqui, eles são chamados de cristas ampulares. E eu vou ter também receptores no utrículo e no sáculo, que são chamadas de mácula. Então, eu tenho a mácula no utrículo e a mácula no sáculo. Qual que é a função desses receptores? Eles levam para o sistema nervoso informações de posição da cabeça e de gravidade. Ok? Como que chama a porção do labirinto membranoso dentro da cóclea? Ducto coclear. O que eu tenho dentro do ducto coclear? O receptor da audição, que recebe o nome de órgão espiral. E é esse órgão espiral que leva para o sistema nervoso as informações auditivas. Ok? Bom, na próxima figura, aqui eu tirei o labirinto membranoso de dentro do labirinto ósseo. Então, eu estou vendo os ductos semicirculares, as ampolas dos ductos semicirculares,
aqui o vestíbulo, ó, a parte do vestíbulo perto das ampolas dos ductos é o utrículo, e a parte do vestíbulo perto do ducto coclear é o sáculo. Isso aqui é o ducto coclear, ó. E aqui a gente está vendo toda a relação da parte da orelha com esse labirinto. Então, ó, onda sonora passa, entra dentro do meato acústico externo, esse meato vibra o tímpano, e o tímpano transmite através dos ossículos martelo, bigorna e estribo o estímulo para a orelha interna. Aí, essa abertura aqui, aonde o estribo está encaixado, é a região da janela oval. Esse espaço aqui, ó, é a janela oval. Isso aqui está representando o labirinto ósseo e o azul, o labirinto membranoso. Então, o estímulo, o estribo, ele vai ficar batendo aqui na janela oval. Como aqui tem perilinfa, na hora que o estribo bater aqui, ó, essa perilinfa toda vai movimentar, sacudindo o labirinto membranoso. E para aliviar essa pressão dentro que é conduzida pela perilinfa, abaixo da janela oval, eu tenho a janela redonda, onde tem a membrana timpânica. Então, quando o estribo bater para dentro do labirinto ósseo, essa membrana timpânica vem em direção à orelha média. E assim eles vão controlando a pressão aqui dentro dessa orelha interna. No labirinto membranoso, que é o azul, olha, eu vou ter aqui os ductos semicirculares, com as suas ampolas dos ductos semicirculares. Isso aqui é o utrículo, na região do vestíbulo, próximo dos ductos, e isso daqui é o sáculo, próximo do ducto coclear. Esses utrículo e sáculo, eles estão unidos por um canal que a gente chama de ducto endolinfático. Qual que é a importância desse ducto aqui? Esse ducto, ele leva a endolinfa para o ducto endolinfático e do ducto endolinfático para o saco endolinfático, para diminuir a quantidade dessa endolinfa aí dentro desse labirinto membranoso. Quem produz essa endolinfa é o ducto coclear, tá? Então, ele está sempre produzindo essa endolinfa, mas ela é drenada através desse ducto endolinfático para o saco endolinfático e daí para o espaço que vocês vão aprender na neuroanatomia, que a gente chama de espaço extradural, que é entre as meninges, que nós vamos ver só lá na anatomia mesmo, ok? Então, vamos ver agora um pouquinho como que é a célula sensorial que está na crista ampular, que está no utrículo e no sáculo, e a célula sensorial que está no ducto coclear. Então, esse é o próximo slide, que é isso daqui, ó. Nos ductos semicirculares, eu tenho a crista ampular. No utrículo e no sáculo, eu tenho a mácula, que são essas estruturas que estão representadas aqui, ó. Eu peguei uma ampola do ducto semicircular, abri essa ampola para eu ver lá dentro essa célula sensorial que a gente chama de crista ampular. Então, olha o que acontece aqui, ó. Isso aqui é um epitélio com células de sustentação. Cada uma dessa aqui, ó, é uma célula de sustentação. No meio dessas células de sustentação, eu tenho as células sensoriais. Isso aqui, ó, é uma célula sensorial. E a gente observa que numa das extremidades da célula sensorial, nós temos cílios. E a gente tem um cílio mais alongado, que é um estereocílios. E na outra extremidade dessa célula sensorial, saem a terminação nervosa, que juntas vão formar a porção vestibular do nervo vestíbulo coclear.
Os cílios e os esterocílios dessas células, eles estão dentro de uma massa gelatinosa. E essa massa gelatinosa, isso aqui, olha, é o ducto. Quando a perilinfa balança, ela balança esse labirinto membranoso e essa massa gelatinosa, a endolinfa, né? Desculpa, quando a endolinfa balança, ela balança essa massa gelatinosa e essa massa gelatinosa vai deslocar aqui dentro desse ducto. Quando ela desloca, como os cílios e os esterocílios estão dentro dessa massa gelatinosa, o que vai acontecer? Ela vai transformar esse deslocamento aqui da onda em um impulso elétrico, porque vai despolarizar a membrana dessa célula sensorial e ela vai transformar no impulso elétrico que é conduzido pelo nervo. Então, isso é o que a gente chama de crista ampular. É a célula sensorial que está localizada nas ampolas dos ductos semicirculares e que informam movimentos rotacionais da cabeça. Agora, no utrículo e no sáculo, eu tenho a mácula. A mácula é muito parecida com a região da crista ampular, mas ela só tem uma diferença aqui, olha. Isso aqui é a célula sensorial, então ela está apoiada num epitélio, né, de células de sustentação também, ó. Então eu tenho uma célula sensorial, numa extremidade dela nós temos os cílios, que também estão dentro de uma massa gelatinosa. Só que essa massa gelatinosa aqui, olha, sobre ela eu tenho cristais de carbonato de cálcio. Isso aqui é chamado de estatocônios. Então, esses estatocônios, eles exercem uma pressão sobre os cílios, deformando esses cílios. E ao deformarem esses cílios, eles transformam essa onda no impulso elétrico, que é conduzido pela pela parte da célula que vai conduzir o estímulo elétrico até o sistema nervoso. Isso aqui, olha, esses cristais de carbonato de cálcio, quando eles exercem uma pressão sobre a massa gelatinosa, essa massa gelatinosa vai deformar esses estereocílios. E essa pressão que eles exercem aqui é a pressão da gravidade, é a pressão que a gente sente sobre o nosso corpo. Então, já repararam quando a gente está no elevador? Quando o elevador está descendo, tudo bem. Na hora que o elevador para subitamente, você sente uma pressão no seu corpo. É a ação desses cristais de carbonato de cálcio, porque eles vão desacelerar esse movimento. Então, isso é importante. Isso aqui são cristais de carbonato de cálcio, eles são chamados de estatocônios. Agora, esses estatocônios, juntos com a massa gelatinosa, eu chamo de otólitos. Então, isso aqui é um otólito, é o conjunto formado pela massa gelatinosa e pelos cristais de carbonato, que são os estatocônios sobre elas. Mácula, só um instantinho. Mácula eu tenho no vestíbulo, na região do utrículo e na região do sáculo. Oi? Eu ia só perguntar, quando tem esses cristais que eles saem do lugar, é quando a pessoa tem aquela sensação da tontura, que é dada por uma tontura benigna, né? Isso. É tanto esses cristais quanto as cristas ampulares também. Às vezes, um aumento exagerado desse movimento, então, quando você roda, sabe? Quando você gira, né, em torno do seu próprio eixo, essas cristas ampulares e esses cristais de carbonato de cálcio, eles ficam completamente fora do lugar deles, porque o movimento é excessivo. Por isso que dá aquela sensação de vertigem, de tontura. Tá bom? Bom, então essas são as células sensoriais relacionadas com o equilíbrio. Crista ampular,
nas ampolas dos ductos semicirculares e as máculas localizadas no utrículo e no sáculo, ok? Agora, e as células sensoriais da audição, os receptores da audição? Esses receptores, eles são conhecidos como órgão espiral ou órgão de corte. Ó, olha o que eu fiz aqui nessa figura. Eu peguei a região da cóclea, fiz um corte frontal, um corte sagital nessa região da cóclea, e aqui eu estou vendo dentro da cóclea. Então, eu falei que a cóclea, ela é uma espiral que dá em torno de 2,5 voltas em torno de um eixo central. Esse eixo central aqui da cóclea, é o osso aqui, ó. Esse eixo central aqui da cóclea, eu chamo de modíolo. E essas aqui que são as voltas que acontecem em torno desse modíolo, ok? Bom, quando a gente faz esse corte, a gente observa 3 canais na cóclea. Olhem esses canais aqui, ó. Esse canal aqui é o labirinto membranoso. Ele é chamado de ducto coclear. Agora, esses canais aqui estão dentro do labirinto ósseo. Então, eles são chamados de rampa. Então, eu tenho na cóclea 3 canais. Um central, que é parte do labirinto membranoso e que eu chamo de ducto coclear. E 2 outros canais que estão no labirinto ósseo, que são as rampas. Eu vou ter 2 rampas. Uma rampa que fica acima do ducto coclear. Opa, cadê minha setinha? Minha setinha some às vezes aqui. Aqui, ó. Eu vou até pôr. Uai, aumentei, não aparece o laser. Então, eu vou ter o ducto coclear e uma rampa acima dele. Essa rampa acima dele é chamada de rampa do vestíbulo. E eu tenho uma rampa abaixo dele, que é chamada de rampa do tímpano. Então, são 2 rampas. Rampa do vestíbulo, acima do ducto coclear, e rampa do tímpano, abaixo do ducto coclear. Dentro dessas rampas tem perilinfa. E no ducto coclear eu tenho endolinfa. Ok? Então, vamos aumentar isso daí agora. Aumentei. Então, eu peguei isso aqui é o modíolo, que é a parte central da cóclea. Isso aqui é uma da espiral da cóclea. Então, eu tenho a rampa do vestíbulo, acima do ducto coclear, e a rampa timpânica ou rampa do tímpano, abaixo do ducto coclear. Agora, nós vamos pegar esse pedacinho do ducto coclear e vamos aumentar ele. Aumentamos. Aqui, ó. Peguei aquele pedacinho lá e aumentei. Por quê? Aqui eu vou ver o órgão espiral, que é o receptor da audição. E olha, essa membrana aqui, que separa o ducto coclear, essa membrana aqui, olha, que separa o ducto coclear da rampa do tímpano, ela é chamada de membrana basilar. E a estrutura receptora da onda sonora está apoiada nessa membrana basilar. Então, isso aqui é a membrana basilar e isso aqui é o órgão sensorial da audição, que eu chamo de órgão espiral. Esse órgão espiral, ele está entre células de sustentação e ele tem aqui a célula sensorial. E essa célula sensorial, ela tem cílios. E esses cílios, eles ficam
próximos de uma membrana que a gente chama de membrana tectória. Essa membrana tectória é uma massa gelatinosa também. E vai ser o movimento dessa membrana tectória que vai mudar a direção desses cílios da célula sensorial, convertendo a onda em um estímulo elétrico, em um estímulo nervoso. Então, esse é o órgão espiral, que é muito conhecido com o nome de órgão de Corte. Corte foi a pessoa que descreveu esse órgão. É C-O-R-T-I. Só que em anatomia, né, a gente não usa nome de pessoas, mas vocês vão ouvir isso no meio clínico. Então, por isso que eu estou falando órgão de corte. Mas anatomicamente, a gente chama de órgão espiral. E aí a gente vê, olha, que os prolongamentos centrais dessas células nervosas, ó, eles vão se juntar, vão formar a porção coclear do nervo vestíbulo coclear, e essa porção coclear, então, leva esse estímulo até uma região do córtex cerebral que vai interpretar os sons que nós estamos escutando. Ok? Então, o órgão espiral, ele está apoiado na membrana basilar, que é a membrana que separa o ducto coclear da rampa do tímpano. Por que que essa rampa abaixo da membrana timpânica, abaixo do ducto coclear, ela é chamada de rampa timpânica? Porque ela vai terminar lá naquela janela redonda, que é a janela onde tem a membrana timpânica acessória. E essa rampa aqui, ó, é a rampa do vestíbulo, porque ela termina lá na janela oval, que está localizada no vestíbulo. Por isso o nome de rampa timpânica e rampa vestibular. Vestibular acima do ducto coclear e a timpânica abaixo do ducto coclear. Ok? E aí eu acho que vem o último, esse é o último slide. Eu quero só voltar uma coisa aqui, olha. Deixa eu ver se nessa aqui já dá. Não, nessa aqui não dá. Deixa eu ver se tem uma aqui que dê para vocês. Aqui, ó. Deixa eu aumentar essa figura aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui é o ducto coclear, né? Então, a rampa que está acima dele, ó, é a rampa vestibular. Essa rampa vestibular chega até a altura da janela do vestíbulo, chega lá no vestíbulo. A rampa que está abaixo do ducto coclear é essa daqui, ó. Então, ela é chamada de rampa timpânica. E essa rampa timpânica chega na janela redonda, onde está localizada a membrana timpânica acessória. Daí os nomes, rampa vestibular e rampa timpânica. Ok? Então, esse é o último slide nosso, né? Então, agora, vamos voltar lá para o chat. Eu estou aberta aqui a perguntas. Uma curiosidade aqui. É claro que eu não vou entrar em detalhe, porque isso vocês vão ver na otorrino. Mas uma curiosidade. A gente pode ter dois tipos de surdez. A gente tem uma surdez de condução e uma surdez neurosensorial. A surdez de condução é aquela que vai comprometer a condução da onda sonora, da orelha externa para a orelha média e da orelha média para a orelha interna. Quando que pode acontecer essa surdez de condução? Um exemplo, compactação da membrana timpânica. Quando a cera compactar e acumular ali na região da membrana timpânica, a membrana timpânica ela vai perder a capacidade de movimento dela. E aí ela para de conduzir essa onda para a orelha média. É um exemplo de surdez de condução. Ruptura da membrana timpânica. A gente pode ter ruptura da membrana timpânica por um aumento da pressão dentro da cavidade timpânica. Então, quando eu tenho uma maior quantidade de ar ali dentro da cavidade timpânica, se não houver a descompressão daquela cavidade, eu posso romper essa membrana timpânica.
Isso é muito comum, gente, em mergulho. Quando a pessoa mergulha em grandes profundidades, ela pode ter ruptura dessa membrana, porque a quantidade de ar dentro da cavidade vai ser maior do que a do meio. E aí isso pode comprometer a membrana timpânica. E também infecções da orelha média. Essas infecções bacterianas, quando muito severas e não tratadas, elas podem comprometer essa membrana timpânica e causar uma perfuração nessa membrana. Ou então, tem pessoas sem noção, né, que adoram cutucar a orelha e às vezes faz até com grampo, chave do carro, às vezes a orelha está coçando, vai lá e enfia essas estruturas dentro do meato e aí rompe essa membrana timpânica. Então, pode haver também surdez de condução por ruptura da membrana timpânica. E uma outra é a calcificação das junturas entre os ossos da orelha média. Então, nós não falamos que martelo liga a bigorna e bigorna liga ao estribo. E essas ligações são feitas através de junturas sinoviais. Pode acontecer de essas junturas passarem por um processo de calcificação, não se sabe por quê, e aí, calcificando, diminui o movimento, diminui a condução da onda sonora. Então, isso são exemplos de surdez de condução. A surdez neurosensorial, ela acontece no ducto coclear, que é onde está localizado o órgão espiral, que é o órgão sensorial da audição. Então, a partir do ducto coclear, aí nós vamos precisar de ver como que esse estímulo nervoso que se inicia no ducto coclear, ele tem todo um caminho no sistema nervoso. Então, do ducto coclear até o córtex cerebral, nós podemos ter comprometimento da via auditiva, onde tem vários neurônios ligando estruturas diferentes do sistema nervoso até que essa via chegue ao córtex cerebral. Então, isso é uma surdez neurosensorial. E quando que pode acontecer uma surdez neurosensorial? Por exemplo, lembram que eu falei dos estímulos sonoros muito altos? Eles podem matar essas células sensoriais. E isso, gente, quando a gente nasce, já começa a haver morte dessas células sensoriais. Porque isso é natural, é envelhecimento natural dessas células sensoriais. Por isso que as pessoas mais velhas têm problemas auditivos, porque elas têm menores quantidades de células sensoriais da audição. Então, isso é um exemplo de surdez neurosensorial. Outro exemplo é acidentes vasculares. Acidentes vasculares que vão comprometer as áreas do sistema nervoso. Então, eles vão deixar de levar oxigênio e nutrientes para aqueles neurônios entram em necrose e não conseguem interpretar esse estímulo sensorial que está chegando até ele. Tumores. O nervo vestíbulo coclear, ele está localizado dentro do osso temporal. E existe um tumor que chama neuroma acústico. É um tumor dentro desse rochedo temporal que comprime o nervo vestíbulo coclear, comprometendo assim também a condução do estímulo sonoro. Então, são alguns exemplos que a gente pode dar de surdez neurosensorial aí. Como que essa surdez acontece? Vocês vão ver lá na otorrino, que é a parte específica que trata da patologia, né? Anatomia é estudo normal. Então, por isso que a gente tem que entender esse normal, para quando vocês chegarem lá, vocês entenderem a patologia desse sistema, tá bem? Melhorou, quer dizer, deu assim, uma aplicação clínica para eles? Perfeito, Okay? deu sim. Então, vamos lá. Agora, eu esqueci de fazer meus pacotinhos aqui.
deixa eu abrir aqui o e-mail da Fernanda. Nós vamos ter 9 grupos de trabalho. Deixa eu só abrir, Fernanda, aqui. Fernanda T17. Então, olha, nós temos 9 grupos que vão fazer os casos clínicos. Então, eu vou pôr aqui, ó, morfologia externa do coração, morfologia interna do coração, sistema respiratório, sistema digestório, tubo e sistema digestório, glândulas anexas. Então, já são 6 aí, né? Sistema urinário, sistema genital masculino, sistema genital feminino, ok? Então, deixa eu pôr aqui no meu papelzinho, ó, para a gente sortear, tá? Só um instantinho. Enquanto isso, se vocês quiserem tomar uma aguinha, eu vou fazendo os papeizinhos aqui. Fazer mais... Devia ter feito isso, né, no intervalo que eu dei antes. Esqueci que eu tinha que fazer isso com vocês aqui agora. Droga. Tá acabando. Um, 2, 3, 4, 5, 6. E o último aqui. Pronto. Agora deixa eu fazer. Tenho que anotar aqui também o nome, né? Para depois eu saber cada grupo, tá? Então, tô fazendo... Eu vou anotando aqui também, Style. Ótimo, ótimo. Que aí ajuda, a gente não fica sem... Se eu perder, você tem. Se você perder, eu tenho. Isso. Gente, esse mês passado, os meninos amaram fazer isso. Amaram. Então, ó, já vou falando aqui. Vocês vão escolher um caso clínico, vão descrever esse caso clínico e vão fazer a aplicação da anatomia nesse caso clínico, ok? Então, é conhecer a importância. Por que eu tenho que estudar anatomia? Para eu entender, quando chegar para mim uma situação igual a essa que eu estou trazendo, eu entender o que está acontecendo, onde que está acontecendo, para eu saber dar orientação para o meu paciente. Então, esse é o objetivo. Vocês vão fazer isso como? Vocês vão montar uma apresentação
e a gente vai fazer a apresentação disso na aula. Então, de vez eu vou fazer a chamada, né? Eu abro a reunião, como eu faço sempre, mas vocês que vão conduzir essa reunião, tá bom? Na hora da apresentação, é 10 minutos por grupo, de 10 a 15 minutos no máximo por grupo. Vocês vão escolher uma pessoa para apresentar, mas depois da apresentação eu posso chamar qualquer pessoa do grupo e pedir para explicar alguma coisa, tá bom? Então vamos lá? Ó, os papeizinhos já estão aqui. Eu vou sorteando, então vamos lá, ó. Na lista que a Fernanda mandou para mim aqui, ó, grupo 1 é o grupo do Gustavo, Ana Ribeiro, Vitória, tá bem? Então é Gustavo Henrique, eu tô anotando aqui também. Vamos ver qual que vai ser o assunto do grupo do Gustavo Henrique. Ó, não sei se vocês vão ver, tá dando para ver? Digestório, glândulas. Tá, sim. Tá? Então, ele vai pegar algum caso clínico que fale sobre glândulas do sistema digestório. Então, pode falar de hepatite, ele pode falar de pedra no cálculo, na vesícula biliar, qualquer estrutura, qualquer ação dessas estruturas, de diabetes, né? Então, ele pode usar qualquer glândula do sistema digestório e fazer uma aplicação clínica desse caso, tá bom? O segundo grupo é o grupo da Mayra. Então, é Mayra, Marcos Vinícius, Raquel, Juan e Yuri Assunta. Então, o assunto, ó, eu fiz símbolo, não sei se vocês vão ver. É o sistema genital feminino. Deu para ver? Deu? É o Deu feminino. sim. Próximo grupo. Francisca, Isabela, Ana Beatriz, Lavínia, José Lauro e Luciana. Então, deixa eu pôr aqui também. Francisca. Então, vamos ver qual que é o tema aqui. Orelha. Ok? O próximo. Camila, Paula, Flávia, Stephanie e Clara. O assunto é, ó, olho. Próximo grupo. Ana Paula, Davi, Bela, Fernando, Beatriz e Amanda. O assunto é respiratório, ok? Respiratório. Próximo. Bruna Sarmento. Meu Deus, duas Sarmento? Elas são irmãs? Elas são irmãs. Olha só! E vocês são parentes da Ana Maria Sarmento? Psicóloga? Ai, eu não sei. A Ana Maria Sarmento, ela é uma psicóloga, ela foi coordenadora do curso de psicologia muitos anos na PUC. Por isso que eu estou perguntando, né? Um nome que não é um nome muito comum, Sarmento, então pensei Nós que somos pudesse. irmãs. Oi? Nós somos irmãs, eu e a Débora. Mas vocês não conhecem a Ana Maria Sarmento? Não. É. Aqui na nossa região tem muito sarmento. Ah, tá. Se olhar, vai ter um parentesco lá longe, né, Bruna? Bom, então, É. ó, o grupo da Bruna e da Débora, Bela, Isa, Bela Danis e Pedro Braga. O assunto seus é circulatório interno, ok? Próximo. Fernanda,
Fernanda, Gabriel, Júlia Macedo, Júlia Mina, Tiago e Clara. O assunto é circulatório externo. O próximo, Caterine. Deixa eu ver quem mais. Caterine, Paula, Adriana, Milena, Isabela Palma, Natan e Cauane. O assunto vai ser tubo digestório. Beleza. Gostou, né? Bom demais, obrigado. De nada. E o último grupo, Alessandra Dornella, Alessandra, Arthur, Derek, Ricardo e Paulo. Acho que é genital masculino, né? Não, urinário. Tadinho, eu esqueci de pôr masculino, olha que dó. Urinário. Ok? Ok, tá. Eu anotei tudo aqui, aí eu mando lá no WhatsApp pro povo também. Ah, muito obrigada. Então, eu no cronograma que eu vou corrigir, né, atualizar, a data desse seminário, ela é mais para o fim do semestre. Então, nesse dia, a gente não vai ter aula prática, vai ser aula teórica mesmo, porque vocês vão fazer essas apresentações aí para nós, tá bom? Tranquilo? Gente, se durante, olha, o trabalho é em grupo, mas não é para um fazer uma coisa, outro fazer outra coisa, não. Então, eu sugiro assim, ó, primeiro, vamos procurar artigos científicos que tenham tal assunto. Vamos selecionar dentro desses artigos o que a gente vai escolher. Então, todo mundo faz a procura, aí vocês juntam esses, escolhem um, todos estudam esse assunto para depois vocês elaborarem a apresentação do trabalho. Então, eu só falei que eu vou deixar vocês escolherem um para apresentar, porque eu sei que tem pessoas que têm mais facilidade para apresentar do que outros, e eu não gostaria de comprometer o trabalho nisso, entendeu? Mas se eu precisar de fazer perguntas, eu vou fazer para qualquer um do grupo. Combinado? Então, muito obrigada. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Stael, Oi. caso, por exemplo, a gente queira organizar mais de uma pessoa do grupo para apresentar, também pode, né? A gente pode organizar. Pode sim. Eu só acho que, assim, são grupos de 6 pessoas, né? Uhum. Quando fica cada um falando uma parte, fica meio assim, meio Muito jogral, picado, e eu aí não sei. dá uma sequência na apresentação. Então, pode ser que isso comprometa um pouco, mas assim, acho que Entendi. 2 pessoas não comprometeria, Beleza, tá beleza. bom? Obrigado. Uhum. Tá joia. Mais alguma pergunta, gente? Stael, uma pergunta sobre a aula prática da semana que vem, que vai ser para o grupo 2. A lista da monitoria também vai acontecer, para a gente marcar já para a semana que vem? Pois